Terceirização de mão de obra. Esse é o assunto que nós vamos conversar um pouco hoje. Antigamente, antes da reforma trabalhista de 2017, somente era permitida a terceirização da atividade meio, nunca atividade fim. Então, qualquer processo judicial era mais simples, o juiz analisava qual era a atividade, o ramo de atividade daquela empresa e qual era a atividade desenvolvida por aquele trabalhador. E aí o juiz conseguia distinguir se era atividade meio ou fim e havia condenação solidária ou não. O que houve? Com a reforma trabalhista foi permitida a terceirização de atividade fim também, de qualquer atividade da empresa. O que muda? Com a autorização, a permissão legal, o tomador de serviços ele pode terceirizar qualquer atividade da rotina diária dele. Porém, o que ele não pode é deixar cumprir os requisitos do contrato de trabalho. Os principais: subordinação e pessoalidade. Esses dois requisitos são principais para que o tomador não exija do funcionário do prestador ao ponto de se confundir quem é o prestador, quem é o verdadeiro empregador. Então, suponhamos, você tem um contrato de terceirização e você, como tomador, um determinado dia, aquele funcionário do prestador que vinha com regularidade prestar os serviços não compareceu e veio outro substituindo. Você pode até perguntar o que houve, porque aquele já tinha melhor habilidade na realização do trabalho em si. O que você não pode é exigir que aquele funcionário permaneça. Nem é bom que exista a rotatividade, para que se perca bem a característica da pessoalidade. Não é bom que o mesmo funcionário vá todos os dias prestar os serviços. Subordinação. A subordinação ela é caracterizada pela ordem de execução do trabalho, por exemplo. Então, você tem um prestador de serviços que envia um funcionário para trabalhar, esse prestador tem que orientar como o serviço será executado. Esse prestador é que vai controlar a jornada de trabalho, não é o tomador não pode se envolver nisso. Mas quais são os cuidados que esse tomador tem que ter? Os cuidados que esse tomador tem que ter é em relação aos pagamentos que o prestador está fazendo aos seus funcionários, ou seja, mensalmente, o tomador precisa exigir do prestador o envio dos comprovantes de cumprimento das obrigações trabalhistas. Então, ele tem que exigir o pagamento de salário, o envio do comprovante, recolhimentos previdenciários, recolhimentos fiscais. Tudo isso deve ser exigido. O prestador tem que encaminhar ao tomador mensalmente referente aos funcionários que prestaram serviços. Isso é arquivado pelo tomador. No futuro, sendo acionado, ele vai demonstrar que ele fiscalizou. Outro cuidado, quando você vai contratar um prestador, faça consulta, busque certidões, busque na justiça o quanto essa empresa é idônea. Não contrate de empresa sem idoneidade. Uma empresa inidônea, ela pode trazer um passivo muito alto futuro. Por isso, é extremamente importante que você consulte antes de contratar. No decorrer do contrato, você percebeu que a empresa deixou de ser idônea, troca de empresa. Porque no futuro, de acordo com a súmula 331, você, tomador, pode ser responsabilizado subsidiariamente. Ou seja, se o prestador de serviços não realizar o pagamento, quem realiza é o tomador. Por isso, é de extrema importância que se busque informações sobre a idoneidade da empresa prestadora para que você tenha segurança jurídica no seu negócio, para que você tenha segurança nessa contratação. Além disso, jamais trate esse trabalhador como se fosse seu funcionário direto. Teve qualquer problema, tratamento é direto com o prestador de serviços e o prestador resolve com esse funcionário. Jamais
se dirija diretamente para tratar da execução de um trabalho, para tratar de jornada. Isso é para afastar a caracterização de empregador direto. Então, qualquer situação a ser tratada é com o prestador, com quem você tem um contrato civil, de natureza civil. A terceirização de serviços de mão de obra, ela é muito positiva, desde que a atividade diária seja tratada na qualidade de prestação de serviços. Se for desvirtuada essa relação, existem riscos que podem agravar a situação e acarretar um passivo trabalhista para o tomador de serviços. Por isso, apesar de positivo, necessário que todos os cuidados sejam tomados. Era isso que tínhamos para trazer hoje. Qualquer dúvida, ficamos à disposição.